O Joey começa o vídeo dizendo que nem é o aniversário dele e em seguida pergunta se está tudo bem. Ela diz que está bem e pergunta se está tudo bem com ele. Ele diz que está bem e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Juliana e que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que ela tem um aperto de mão forte e ela fala que ela é forte. Ele pergunta se ela pratica algum esporte e dá pra ver que ela não entende muito bem e ela diz que não e fala que ela malha. Ele pergunta se ela malha e ela diz que sim e fala que dá pra ver. E ele diz que tudo bem e fala que dá pra ver. Ele pergunta se ela só malha o abdômen, mas ela diz que malha tudo. E em seguida ele fala que dá pra ver e pergunta da onde ela é. Ela fala que é da Colômbia e também pergunta da onde ele é. Ele fala que ele é do Mississippi e ela diz que tudo bem e fala que é muito legal. Ele pergunta o que ela está fazendo por ali e ela diz que ela é modelo. Ele pergunta se ela é modelo e pergunta também há quanto tempo. E ela diz que aproximadamente há um ano. Ele fala que entendeu e pergunta se está sendo bom pra ela e ela diz que sim. Ela fala que não tem do que reclamar e ele pergunta se ela ganha bem e ela diz que sim. Ela pergunta em que ele trabalha e ele diz que ele é do ramo do entretenimento. Ela fala que entendeu e ele pergunta quantos anos ela tem, mas ela pede pra ele tentar adivinhar. Ele fala que a mãe dele ensinou pra ele nunca tentar adivinhar a idade de uma mulher. Ele fala que não quer ser indelicado, mas ela diz que vai deixá-lo adivinhar e mais uma vez ele fala que não quer ser indelicado. Mas como ela insiste, ele pergunta se ela quer que ele adivinhe. Ela diz que sim e ele pergunta se ela não vai ficar brava se ele disser um número muito alto. E como ela diz que não vai, ele pergunta se ela promete. Ela diz que sim. Ele fala que ela segurou o dedo mindinho dele e ela diz que ela promete. Ela fala que ela só quer saber quantos anos ele acha que ela tem. Ele fala que ela tem 27 e ela diz que ele está perto. E em seguida ela diz que ela tem 28. Ele pergunta qual o dia do aniversário dela e ela diz que 5 de abril. Ela fala que o aniversário dela acabou de passar e ele pergunta o que ela fez no aniversário dela e ela diz que foi para Miami. Ele pergunta se foi legal e ela diz que sim e fala que foi divertido. Ele pergunta se ela gosta de Miami e ela diz que ama Miami. Ele pergunta sobre a tatuagem dela e pergunta se é o signo dela. E ela diz que sim e fala que ela é de Áries. Ele fala que percebeu e ela pergunta qual o signo dele e ele fala que é de Câncer. E ela diz que tudo bem e fala que faz sentido. Ele fala que eles estão se dando muito bem e ela fala que é verdade. E em seguida ele pergunta o que ela vai fazer no final de semana e ela diz que só vai relaxar. Ela fala que ela só vai relaxar, ficar com o cachorro dela e ele pergunta se ela tem um cachorro. Ela fala que ela tem um cachorro e ele pergunta que tipo de cachorro ela tem. Ela fala que é um mestiço e ele pergunta se ela tem uma foto e ela fala que vai mostrar pra ele. Ela pede pra ele dar uma olhada e fala que esse é o amor da vida dela. E ele diz que o cachorro dela é muito fofo. Ela diz que é verdade e fala que é o amorzinho dela. Mas agora, quando finalmente ele a chama pra sair, ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se isso significa que eles não podem sair e ela fala que talvez como amigos. Ele fala que jamais faria algo contra a vontade dela e diz que como ela tem namorado, ele vai cuidar da vida dele. E ela diz que tudo bem. Ele fala que independente disso, foi um prazer conhecê-la e diz que ela é muito bonita e ela agradece. Ele fala que ela é uma gata e que realmente tem um corpo muito legal. Mas ela decide voltar e dá um oi pra ele. Ela fala que sente muito e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela pergunta se ela não pode tocar no carro dele e ele pede pra ela não fazer isso. Ela pergunta se não e ele fala que não. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela não o conhece e que ela disse que ela tem um namorado. Ele pergunta o que o namorado dela vai pensar se a vê tocando no carro dele e ela diz que eles são amigos. Ele fala que eles podem ser amigos, mas que ela disse que não poderia sair com ele. E mais uma vez ela pergunta se ela não pode tocar no carro dele, ele fala que não e diz que eles ainda nem se conhecem e ela começa a rir. Ele pergunta se ela está achando isso engraçado e fala que isso não é engraçado. Ela pergunta se ele está de mau humor, mas ele diz que não e fala que ele está de boa, mas que só está tentando entender o que aconteceu. Ela fala que ele já está viajando, ele pergunta como assim viajando. Ela fala que ele está viajando só porque ela tocou no carro dele. Ele fala que ele só está pedindo para ela não tocar no carro dele e ela pede
pede pra ele não tocar na mão dela. Ele fala que ela tá tocando no carro dele e ela fala que é pior ele tocar na mão dela. Ele fala que é pior ela tocar no carro dele e pergunta se ela sabe quanto custa. Ela fala que pensou que ela pudesse ser amiga dele, mas que ela está achando que isso não vai rolar. Ele fala que ela está agindo como se não estivesse ouvindo ele e ela fala que sente muito. E mais uma vez ele pede pra ela não tocar no carro dele e mais uma vez ela diz que sente muito. E de uma forma carinhosa ela pergunta se ele pode perdoá-la, mas ele fala que não sabe. Ele fala que ele não sabe se ele deveria e ela pergunta se ele pode. Ele fala que ele não sabe e ela pergunta se ele pode. E em seguida diz que eles podem descobrir. Ela pede desculpa e ele pergunta se isso é sincero e ela diz que sim. Ela pergunta se eles podem ser amigos e ele diz que eles podem ver o que vai rolar. E depois de aproximadamente uns 2 minutos ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E mesmo tendo um namorado, ela aceita. E já nesse momento dentro do carro, ele fala que não vai mentir e diz que ela tem um rosto muito bonito, o corpo muito bonito, mas ela é interesseira. Ela fala que não é, mas ele fala que ela só voltou depois de ver o carro dele, que ele está achando que ela está tentando tirar alguma coisa dele, mas que ela não vai conseguir. E depois que ele fala que ela nunca deveria ter entrado no carro dele, já que ela tem um namorado, ela pergunta se isso é uma lição. E ele diz que pode ser. Ele fala que ele acha que vai ser melhor ele deixar ela cuidar da vida dela e diz que foi um prazer conhecê-la. E em seguida ele diz que agora ele precisa ir. Ela diz que também foi um prazer conhecê-lo e ele diz que tudo bem. O Chico pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. Ele fala que o nome dele é Chico e pergunta se ela nem sequer vai olhar pra ele. E em seguida ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que ele é novo na área e por isso está tentando conhecer novas pessoas, mas ela nem sequer responde. Ele fala que nós vamos ver se essa vai voltar. E ela decide voltar, só que dessa vez correndo. Ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Sabrina, ele pergunta o que está acontecendo. Ela fala que vai dar o número para ele e ele pergunta se ela vai dar o número dela e ela diz que sim. Ele fala que ela não prestou atenção nele e que na verdade ela nem sequer quis olhar para ele. Ela fala que viu sim e que ela olhou para trás. Ele fala que não entendeu o que aconteceu e que pensou que ela estivesse tendo um dia ruim. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou para falar com ele. Ele pergunta como assim ela voltou para falar com ele porque ele tentou falar com ela e ela nem sequer quis olhar para ele. Ela fala que ela quis voltar para conversar com ele, mas ele fala que ela disse que ela tem um namorado. Ela fala que o namorado dela pode esperar e ele pergunta como assim e ela fala que o namorado dela pode esperar. Ele pergunta se pode e ela fala que eles podem ser amigos. Ele fala que tentou ser amigo dela, mas que ela virou as costas para ele. Ela pergunta se ele quer ir para algum lugar e ele pergunta como assim. Ela fala porque ele disse que ele não é dali. Ele fala que realmente ele é novo por ali e que estava tentando conhecer novas pessoas, mulheres bonitas, e ela começa a sugerir ali alguns lugares para ele. Ele pergunta se ela estava correndo ou algo assim. Ela diz que sim e fala que ela estava malhando. Ele fala que ele gostaria de saber por que ela o rejeitou no começo e que agora está querendo conversar com ele. Ela fala que estava distraída no começo e que depois de pensar melhor, ela resolveu voltar. Ele pergunta o que ela precisa dele e ela fala que ele pode pegar o número dela e que eles podem fazer alguma coisa. Então ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta o que ela está fazendo e fala que ele disse que ele vai sair e pede para ela dar a volta.
Ele pergunta o que está acontecendo e também pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que estava indo para casa e fala que acabou de vir da academia. Ele pergunta se ela estava indo para casa e pergunta também se é muito longe dali, mas ela diz que não. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se ele mora com ela, mas ela diz que não. E em seguida ele pede para ela pegar o número dele. 786 411. E em seguida ele diz que ele não curte interesseira e pergunta se ela não é interesseira, mas ela diz que não. Ele fala que ele só estava brincando e que ele gosta de fazer piadas. Em seguida ele se apresenta para ela e pergunta se o nome dela é Sabrina, e ela diz que sim. E depois de um tempo ali conversando com ele, ela já estava empolgada quando de repente ele recebe uma ligação. E ao atender o telefone ele diz: "Oi, chefe". Ele diz que sim e fala que o carro já está pronto. E pergunta se o chefe dele vai querer que ele também limpe por dentro. Ele pergunta a que horas ele vai querer o carro de volta. Ele diz que não tem ninguém dentro do carro dele. Ele pede desculpas para ela e fala que era o chefe dele no telefone. E ela pergunta se esse carro não é dele. E quando ele diz que o carro não é dele, ela vai embora imediatamente. Ele pede para ela esperar e pergunta o que está acontecendo, mas ela nem sequer responde. Sabrina! 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 Pergunta se está tudo bem, fala que o cabelo dela é muito bonito e pergunta qual o nome dela. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la, e ela também fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Atlanta. Ele pergunta se ela está com tempo para conversar, mas ela diz que não. Ele fala que vai ser muito rápido, mas ela diz que sente muito e fala que ela precisa ir. Ele diz que ele está tentando fazer novos amigos, mas ela diz que ela não é muito amigável. Então ele diz que está tudo bem. Ele fala que ela quer dizer que então ela não tem tempo e diz que está tudo bem. Ele fala que uma coisa é certa, que ela tem um corpo muito bonito. Ele fala que está muito quente dentro do carro e em seguida fala que ela disse que não tinha tempo. Ele fala que ele só quer saber o que ela vai dizer. Ela fala que é um carro muito legal e ele pergunta o que ela disse. Ela fala que ela disse que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta se ele quer ser amigo dela, mas ele diz que isso foi no começo e que ela não parecia querer ser amiga dele. Ela fala que não queria e ele pergunta por que a mudança. Ela fala que não tem andado com muito tempo, então ele pergunta se ela não tem tempo porque ela resolveu voltar. Ela fala que percebeu que ele poderia valer o tempo dela. Ele fala que quer dizer que então agora ele vale o tempo dela e pergunta como ela chegou nessa conclusão. Ele pergunta qual o sentido dele conversar com ela depois de tudo que aconteceu. Ela diz que ela vai fazer ter sentido e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta o que ele ganharia a deixando entrar no carro e ela diz que vai mostrar pra ele. Ele pergunta tentando o quê e ela diz que está tentando ser amiga dele. E depois de mais algum tempo ali fazendo o jogo duro, ele diz que vai sair. Ela diz que é muito bonito e ele pergunta se ela gostou e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Fê. Ele fala que ela disse que ela veio de Atlanta e ela diz que é verdade. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele e ela fala que conhece todos os lugares legais. E depois que ela conta ali pra ele o que tem de bom pra fazer na cidade, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 1 ano e meio. Ele pergunta por que há tanto tempo e ela diz que está focada na carreira e no dinheiro. Então ela conta pra ele que ela é música, personal trainer e mãe de gêmeos. Ele pergunta se ela tem gêmeos e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito legal e pergunta o que significa NW e ela diz que não é deste mundo. Ele fala que percebeu que ela tem muitas tatuagens e pede pra ela dar uma volta.
Ele fala que ele gosta do que ele vê e ela diz que ela também gosta do que ela vê. Ele fala que pareceu que ela não tinha tempo no começo e ela fala que não quis perder o tempo dela. E diz que ela não fica conversando com todo mundo que tenta falar com ela na rua. Ele fala que ele também não gosta de perder o tempo dele. E como ela diz que ele não vai perder o tempo dele, ele fala que ela pode entrar. Ele pergunta quais são os planos dela e ela diz que vai sair para olhar alguns apartamentos. Ela diz que ela foi à academia mais cedo e que fez um treino muito bom. Ele fala que isso é muito bom e pergunta se ela vai se mudar. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela já encontrou um lugar, mas ela diz que não e fala que ela está procurando. Ele fala que talvez hoje à noite eles possam sair para fazer alguma coisa e ela fala que pode ser. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que o tipo dela é alguém que chegue junto na hora de pagar as contas e que seja empreendedor. E como ela também diz que ela gosta de emoções, ele pergunta se é isso que ela gosta e ela diz que sim. E também diz pra ele que ela gosta de quem é chefe. Ele pergunta se é verdade e ela diz que ela também é chefe. Ele pergunta se então ela é chefe e ela diz que já ficou com muitos homens vagabundos e que agora ela não quer. Ele pergunta o que ela tem para agregar em um relacionamento e ela diz que é a presença dela. Ele fala que ela disse que era chefe, que um chefe traz mais do que apenas a presença e pergunta o que ela traz para um relacionamento. Ele fala que sinceramente ele já ouviu o suficiente e que pra ele está legal. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que tem certeza. Ele deseja um ótimo dia pra ela e ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que tem certeza. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele diz que sim. Ele diz pra ela ter um ótimo dia e mais uma vez ela pergunta se ele tem certeza. Ele diz que tem certeza e pergunta quantas vezes ele vai ter que dizer isso. Ela insiste na conversa e ele pergunta o que ela ainda está fazendo ali e ela diz que já está indo. E ele termina dizendo pra ela aproveitar a caminhada.